Boa tarde, o meu nome é Sandra dos Reis Pinho, sou nutricionista, trabalho com alimentação escolar já há 19 anos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para poder situá-los dentro do Conselho de Alimentação Escolar, que é o objetivo dessa nossa fala. Em primeiro lugar, quero esclarecer que o Programa Nacional de Alimentação Escolar é o programa mais antigo que existe no país e é um dos maiores e mais efetivos programas que o governo federal já implantou. Ele iniciou mais ou menos na década de 40, quando logo em seguida, em torno de 1955, nós tivemos a Campanha Nacional de Merenda Escolar. Por isso esse programa é normalmente conhecido como merenda escolar e não como alimentação escolar. O que mudou nesse período todo? Principalmente o fato desse programa ter sido descentralizado. Então ele passou a ser executado dentro dos próprios estados e municípios. Ele não foi mais feita a compra, como era antigamente, toda pelo governo federal. A compra inicialmente era feita em Brasília, e sendo repassado todos os gêneros alimentícios para todos os municípios e estados. Então sim, era servida a merenda, que na época era na cremeira ou era caneca de leite, como era conhecido. Depois disso, houveram vários nomes, várias reformulações, inclusive teve a FAI, a Fundação de Assistência ao Educando, até chegarmos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O que muda nisso? Não só um conceito, mas sim toda uma mudança de paradigmas. Hoje em dia não se consegue mais falar em merenda escolar. Por quê? Porque hoje a maioria das escolas municipais serve uma refeição completa para os alunos. Hoje em dia não se vê mais a canequinha ou a cremeira com a colher. Em alguns municípios isso ainda existe. Aqui em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, nós temos nas escolas de toda a rede municipal de ensino o sistema de buffet. O próprio aluno se serve, ele utiliza prato de vidro, garfo e faca a partir dos 3 aninhos de idade. Então realmente não tem como usar mais o termo merenda escolar, e sim alimentação escolar. Nós não temos merendeiras, nós temos cozinheiras e auxiliares de cozinha. Então, portanto, vocês veem assim, uma grande mudança em todo esse programa. Então, a partir de 2006, o governo federal, através do FNDE, criou a resolução número 32, de 10 de agosto, que estabelece as normas para a execução desse Programa Nacional de Alimentação Escolar. E dentro dessas normas, ele, além de estabelecer como ele deve funcionar, além de estabelecer os princípios do próprio programa, né, que ele diz que um deles é a universalidade no atendimento aos alunos, outro, respeito aos hábitos alimentares, a equidade, que é tratar todos os alunos diferente de forma igualitária, a descentralização das ações e, principalmente, agora entrando no nosso tema, a participação social no controle e acompanhamento das ações realizadas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, tendo em vista esta participação social, foi criado o Conselho de Alimentação Escolar, que é o objetivo dessa nossa fala. Então, esse conselho, como é que ele é constituído? Ele é constituído por 7 membros, sendo um representante do Poder Executivo, um do Poder Legislativo, 2 representantes dos professores, 2 representantes de pais de alunos e um representante do segmento sociedade civil. Como é que são eleitos essas pessoas? O do Poder Executivo é indicado pelo próprio prefeito, ou o chefe deste poder. Do Legislativo é pela mesa diretora deste poder. Os representantes dos professores são indicados pelos órgãos de classe. No caso aqui de Porto Alegre, a Tempa, em uma reunião, elege os que serão representantes do segmento professores. 2 representantes de pais de alunos que são oriundos dos conselhos escolares, que cada escola tem no mínimo um representante do segmento pais. Então, a própria Secretaria de Educação
reúne esses conselheiros e dentre eles é escolhido então 2 representantes titulares e 2 suplentes que farão parte do Conselho de Alimentação Escolar. E um representante da sociedade civil que deve ser escolhido através de assembleia. Todos esses representantes é necessário que enviem a ata de reuniões, se for o caso, ou a indicação através da assinatura do representante legal de cada um desses segmentos. Depois de feito isso, a própria Secretaria de Educação reúne toda esta documentação e envia ao governo federal estabelecendo o seu Conselho de Alimentação Escolar. Este conselho tem um mandato de 2 anos, que pode ser reconduzido por mais 2. E aqui o esclarecimento. Existe hoje tramitando um projeto de lei para que mude um pouco este nosso conselho. Na verdade, o que está tramitando? Eles querem substituir o representante do Poder Legislativo por mais um membro da sociedade civil, porque a gente vê e entende a importância do controle social através da sociedade civil e não só por meio da parte executiva, né? E outra norma que estamos tentando modificar, e digo estamos porque eu faço parte do Conselho de Alimentação Escolar já há vários anos, pois como coordenadora do setor de nutrição da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e como responsável técnica pela alimentação escolar aqui no município de Porto Alegre, a gente já tem encaminhado várias solicitações ao governo federal e uma delas é aumentar esse mandato para 4 anos, para ser o mesmo que é o prefeito. Então, se um prefeito fica por 4 anos, este conselho também deveria permanecer nesses 4 anos. Senão fica bastante difícil, porque cada vez que muda o conselho, nós temos que fazer nova assembleia com todos os segmentos, aguardar que esses segmentos enviem as pessoas que farão parte. Então, vocês imaginem o tempo que isso onera, as pessoas que precisam ser designadas para isso e, principalmente, a demora na implantação do conselho, que tem tantas atribuições.